vamos trazer agora algumas informações sobre o trabalho da Justiça contra essas operações fraudulentas desde o ano de 2017, o que de fato a Justiça já fez quando foi acionada pelas vítimas. Dia 21 de novembro de 2017, aconteceu a primeira fase da Operação Ouro de Ofir. Resultou nas prisões de Sidney dos Anjos Peró, que liderava a Operação SAP, Celso Éder Gonzaga de Araújo e Anderson Flores de Araújo. Os dois últimos eram responsáveis pela Operação Almetal. A promotoria denunciou 5 pessoas que atuariam como corretor: Anei Alves da Conceição, Célio Eduardo Cardoso de Souza, Geusedac Pereira, Joana Daiane Escuira e Wesley Festa. Nesta etapa, o MP ainda denunciou Walter Acosta, apontado como vendedor de aportes da Almetal, recebendo os valores pagos por investidores. Neste mesmo período, Sidney dos Anjos Peró estava sendo alvo de uma investigação na Polícia Civil de Primavera do Leste, em Mato Grosso, juntamente com Gleison França do Rosário, que tudo indica teria sido seu corretor na região citada, fato este ocorrido dentro de uma igreja evangélica, inclusive com a participação do pastor responsável pela instituição religiosa. Nesta etapa, a polícia apontou 25 mil vítimas. Com o prosseguimento das investigações, a Polícia Federal recalculou que são 60 mil vítimas em golpes similares ao da SAP e Almetal. Operação Ouro de Ofir, segunda fase. Já na segunda fase da Operação Ouro de Ofir, efetuada pela Polícia Federal, no dia 18 de abril de 2018 em Brasília, foi preso Sandro Aurélio Fonseca Machado. De acordo com a investigação, ele se apresentava para as vítimas como sobrinho do ex-presidente José Sarney e emitiu cheques sem fundos com valor de 2 bilhões de reais. Osório Lopes Júnior e o pastor Alencar Buriti. No dia 18 de maio de 2018, a Polícia Civil deflagrou numa sexta-feira a Operação Abacuque, onde foram presos Alencar Santos Buriti, Osório José Lopes Júnior e mais 2 pessoas. As prisões tiveram o apoio do GT3 e da Gerência de Operações de Inteligência da PCGO. Na época, foram investigados por golpes que causaram prejuízos estimados em 15 milhões a cerca de 30 vítimas diferentes. Os pastores afirmavam que possuíam um título da dívida agrária no valor de mais de 1 bilhão e que precisavam captar dinheiro para bancar alguns custos para receber o crédito. Além dos líderes religiosos, um fiel, identificado por Adilson Ney Lopes, foi preso suspeito de ajudá-los no esquema. Terceira fase da Operação Ouro de Ofir, 5 de setembro de 2018. Ouro de Ofir. Nesta etapa, o alvo é o núcleo de Olodoaldo Arruda de Souza, responsável pela operação de crédito que leva o seu nome. Corretor de imóveis Olodoaldo é apontado como braço direito de Sidney dos Anjos Peró, que comandava a Operação SAP, que são as iniciais de seu nome. Vale ressaltar que o Peró já faleceu e que existem vítimas aguardando receber de sua operação porque ainda existem vendedores de aportes na ativa, como é o caso do Joelson Carvalho. Além do Olodoaldo, Adriana Aguiar Viana também foi presa preventivamente, pois, de acordo com o delegado, Adriana foi elo de recebimento de valores e movimentou 1 milhão em 2 meses, acabou sendo presa porque as pessoas depositavam na conta dela. São as contas laranjas no golpe. Nesta terceira fase, tem 2 foragidos, Carlos Eduardo e José Messias, apontados como assessores de Olodoaldo. Os presos haviam assumido o golpe, segundo a PF. Para convencer as vítimas, eles desqualificavam a investigação. Maria Inês Leite, a Mariá. 5 de dezembro de 2018. Maria Inês Leite é uma advogada que foi presa no momento em que chegava à sua residência no bairro Carandá Bosque. Os policiais já estavam de prontidão no local. Ela é a famosa Mariá que tem uma operação com o seu nome. William Gil Ferreira, marqueteiro do golpe que foi preso em Barueri, São Paulo, dia 19 de março de 2019.
um dos investigados por envolvimento na organização criminosa que aplicou golpe financeiro em cerca de 60 mil pessoas por todo o país, William Gil Ferreira, preso após procurar a delegacia de polícia civil na cidade paulistana, onde registrou um boletim de ocorrência contra um outro suposto golpista que o teria ameaçado de morte. Durante as checagens policiais, no entanto, os agentes identificaram um mandado de prisão em aberto contra o suspeito e que foi expedido pela 4ª Vara Criminal de Campo Grande. William Gil foi preso por estelionato e organização criminosa. William ligava para as vítimas e até mesmo nos meios de comunicação, dando depoimentos de que era um dos clientes do grupo de investimentos e que nunca teria se sentido lesado. O objetivo era desqualificar as autoridades e a própria investigação para manter o esquema. Nos contatos com as vítimas, ele tentava convencê-las a não fazerem denúncias e continuar com os aportes. Bem articulado, ele até tinha um canal no YouTube em que alguns dos principais temas abordados eram justamente as operações e detalhes sobre os aportes necessários para os investimentos. William Gil é o que chamamos de marqueteiro do golpe. Boa tarde, meus amigos. Saudações do William Gil nesse dia 25 de novembro de 2017. Está perdido por aí? Não tem nenhuma informação? Está envolvido em uma das 3 operações, SAP, ZIM ou AU Metal? Transmita esse meu vídeo para esses seus colegas ou através do nosso canal no YouTube para que as pessoas possam fazer parte da nossa lista de transmissão. Anote aí meu 4 de novembro e agora eu estou aqui, na ONU, na sede das Organizações Unidas, onde daqui a pouquinho, dentro de alguns minutos, eu tenho uma reunião com uma pessoa que vai me direcionar se eles podem ou não fazer alguma coisa relacionada. Do Banco do Brasil, eu vou ser o próximo a ser atendido, viu? E aí vamos ver se realmente tudo vai funcionar desse jeito aí que estão falando. Quero meu pagamento, hein, GCR? Quero meu pagamento. Está aqui, minha senha para atendimento, CA 117. No dia 13 de março de 2022, o pastor Osório Lopes Júnior não foi preso. Mas essa data foi importante porque este impostor saiu em uma matéria no Fantástico, que foi repercutida em grande parte da mídia e alertou muitas vítimas sobre o golpe. Paulo Roberto Salomão. Dia 8/12 de 2022. Em 8 de dezembro, numa tarde de quinta-feira, a Polícia Civil do Distrito Federal, PCDF, desencadeou a Operação Falso Profeta e prendeu o influencer Paulo Salomão suspeito de integrar uma organização criminosa voltada aos crimes de estelionato e lavagem de dinheiro liderada pelo Osório José Lopes Júnior, acusado de aplicar golpes milionários em fiéis. Salomão foi detido em flagrante por uso de documento falso e falsificação de documentos particulares no momento em que apresentava um falso extrato com o saldo de 17 bilhões em uma agência bancária da 516 Sul. Posteriormente, a ministra Maria Tereza da Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, manteve a prisão preventiva do digital influencer religioso Paulo Roberto Salomão, de 61 anos, suspeito de aplicar golpes em fiéis pelas redes sociais. No YouTube, Salomão aproveitava para oferecer a venda de um milagroso chá que promete curas e tratamento da ansiedade, insônia, estimulante sexual, emagrecedor e menopausa. Operação Falso Profeta. Presta atenção nessa história. Uma operação chamada Falso Profeta. Polícia investiga uma fraude milionária. Pastores estelionatários de uma organização criminosa. Suspeito de aplicar golpes milionários. E prometer fortunas aos fiéis. A história só vai aumentando. Pastores, golpes milionários, usando o nome do ex-ministro da Economia, Paulo Guedes. Que se elas investissem em pequenos valores, poderiam ter um lucro no futuro de até R$1 octilhão. E prometia um lucro inalcançável para as vítimas. Segundo essa investigação, essa quadrilha movimentou pelo menos 156 milhões de reais num período aí de 5 anos. Agora, como eles agem? Como essas pessoas agem? A Carolina Rabelo já deu um spoiler aqui, dizendo que são pessoas que abusam da fé
das outras pessoas para poder tirar o que elas têm de pertence, né? Qual que é a dinâmica desse crime, Carol? A organização era formada por quantas pessoas? A investigação aponta que seja uma das maiores organizações criminosas hoje atuando no país, né? Composta aí por pelo menos 200 pessoas. E a investigação evidencia que eles teriam movimentado mais de 150 milhões no curto espaço de 5 anos. Vocês investigam também, então, essas agências que eles fariam, entre aspas, esses investimentos? Na verdade, são empresas fantasmas ou empresas de fachada que eles criam como falsos bancos digitais para dar uma aparência de credibilidade para as vítimas, no sentido de que elas receberiam esse dinheiro através desses falsos bancos. E essas vítimas chegaram a fazer denúncias para vocês ou não? Diversas vítimas fizeram já o boletim de ocorrência, né, nas mais variadas cidades do país, mas é preciso que o maior número possível de vítimas procure a Polícia Civil de sua cidade, procure a Polícia Civil da sua região administrativa para ser feito o boletim de ocorrência e, a partir daí, se iniciar novas investigações. Na manhã de quarta-feira, do dia 20 de setembro de 2023, foi deflagrada a Operação Falso Profeta, conforme veiculado na imprensa. A operação foi realizada pela Polícia Civil no Distrito Federal, resultando na prisão de Osório Lopes Júnior e Maria Aparecida Gomes Barbosa, de 63 anos, e cumpridos 16 mandados de busca e apreensão em Mato Grosso, Goiás, Paraná e São Paulo. Como instrumento da fraude, os investigados constituem pessoas jurídicas, fantasmas e de fachada, simulando ser instituições financeiras digitais como falsos bancos com alto capital social declarado, através das quais as vítimas supostamente iriam receber suas fortunas. E, para dar aparência de veracidade e legalidade às operações financeiras, os investigados ainda celebram contratos com as vítimas ideologicamente falsos, com promessas de liberação de quantias surreais provenientes de inexistentes títulos de investimento que estariam registrados no Banco Central do Brasil e no Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF. A investigação também apontou movimentação superior a 150 milhões de reais nos últimos 5 anos, bem como foram identificadas cerca de 40 empresas fantasmas e de fachada, 200 investigados e mais de 800 contas bancárias suspeitas. Anselmo Ramos dos Santos, no dia 1º de dezembro de 2023. Um dos impostores mais atuantes no golpe, Anselmo ficou conhecido pela frase manipuladora: "O escolhido não tem escolha". Considerado integrante da organização criminosa do pastor Osório, Anselmo Ramos dos Santos não teve outra escolha senão ser levado para a cadeia da Polícia Civil do Distrito Federal, PCDF, em Taguatinga. Mesmo proibido de utilizar as redes sociais, Anselmo Ramos dos Santos havia continuado a fazer publicações na página da falsa instituição financeira, o Hall Bank, através da qual aplicava golpes. Ele foi preso na tarde de uma sexta-feira. Condenação do Osório. No dia 7 de dezembro de 2023, a decisão de 196 páginas foi emitida pela juíza Placidina Pires em uma quinta-feira. Um dos pastores mais desonestos que já existiu foi condenado a 27 anos em regime fechado. Apesar de ter sido condenado ao regime fechado, a magistrada permitiu que ele aguarde o trânsito em julgado do processo em liberdade. Portanto, ele ainda continua preso porque responde a outras acusações que estão sendo investigadas pela Operação Falso Profeta. Osório foi acusado de ter agido com intenção de causar prejuízo às vítimas, uma vez que, por meio de fraude, induziu e manteve as vítimas em erro, com a inequívoca finalidade de obter vantagem econômica ilícita. Também acusados, o pastor Alencar Santos Buriti e o Adilson Ney Lopes, os mesmos que haviam sido presos no ano de 2018, juntamente com Osório. Nesse processo, Alencar e Adilson foram absolvidos.
A condenação também obriga Osório José Lopes a indenizar 9 pessoas com um total de R$ 2.600.000, além de juros e correção monetária. Outras ações contra o golpe também foram feitas pelas vítimas e por voluntários que entraram em contato com instituições denunciando os golpistas que utilizavam o nome das mesmas para promover a fraude. O Banchile retornou o e-mail alertando sobre a fraude. O Bacen respondeu alertando que as empresas não eram bancos autorizados. A plataforma BlackRock emitiu um comunicado pelo uso indevido do nome da empresa. Além disso, notas oficiais foram divulgadas no site do Tesouro Nacional. A maioria dos golpistas das operações estão respondendo processos judiciais e tem boletins de ocorrências sendo registrados pelas vítimas. Para finalizar, é importante trazermos a resposta do delegado à seguinte pergunta. Delegado Guilherme, por que a maioria das vítimas do golpe das operações ainda tem receio de denunciar? Ele responde: as vítimas ainda têm receio de denunciar por várias razões. Muitas ainda acreditam nesse golpe, seja porque estão envolvidas diretamente no golpe, seja porque estão cegas a ponto de fazer qualquer tipo de análise lógica quanto à viabilidade desse negócio, se fosse realmente algo lícito. Ora, como pode alguém investir R$1.000 ou menos, por exemplo, para ganhar milhões? Essa simples indagação já geraria uma dúvida tremenda naqueles que agem de forma racional. Nenhum negócio no mundo geraria lucros dessa magnitude. Outras vítimas não denunciam porque sentem algum temor. Primeiro, o de não receber. Ora, é óbvio que não vão receber pelo simples motivo que esse dinheiro não existe. Outras temem por sua vida. Isso é outro motivo sem razão. Os estelionatários não são perigosos em relação a ataques físicos contra suas vítimas. Sua característica é exatamente a lábia e a pressão psicológica, que é o que estão usando muito nessas operações. Outro volume de vítimas não quer denunciar porque acham que investiram valores irrisórios e que não vale a pena. Ora, se todos pensarem assim, nenhum desses bandidos serão responsabilizados por esses atos danosos que praticaram e que continuam praticando. Só mesmo a união e a força das denúncias de todas as vítimas serão capazes de eliminar definitivamente esse golpe e colocar nas grades esses golpistas, estelionatários e vigaristas de plantão. E aqui fica um destaque importante. Não confundam William Gill com Will do canal Desmascarando Mentiras. Will nunca fez parte de operações. Ele também não é um advogado como espalharam por aí. Seu nome não é William, e sim Guilherme Boldal. Will é apenas um apelido e não consta nenhuma prisão em seu currículo. De fato, ele nunca foi preso. Ele também não foi vítima das operações e o seu único envolvimento com elas é combatendo o golpe. Apesar de nenhum familiar seu ter caído neste golpe, Guilherme Boldal se envolveu porque, juntamente com alguns amigos como Adriana, Marcita, Max B. e outros que desmascaravam mentiras sobre imagens criadas em Photoshop e divulgadas como verdades por indivíduos alucinados como Luciano César. Em algum momento, Guilherme encontrou conexão com o golpe das operações, criou o grupo Vítimas das Operações e, a partir daí, os golpistas como Ergon Abraham, Luciano César, Luiz Aurélio e Pastor Osório passaram a tê-lo como inimigo das operações. Não é de se admirar a quantidade de mentiras inventadas pelos golpistas com a finalidade de confundir a vítima para que ela não acredite na mensagem de alerta que Guilherme Boldal e outros voluntários passam para as vítimas. Recomendamos que as vítimas procurem a delegacia mais próxima e façam o boletim de ocorrência. Informem o número de processo que está na legenda. Levem evidências de comprovantes de pagamento, contratos, prints de conversas com os gestores, paymasters e lâminas enviadas. O canal Vítimas das Operações é um canal dedicado a fornecer conteúdo educativo e esclarecedor sobre o golpe das operações. Embora esse seja o foco,
notamos que o comportamento dos golpistas e das vítimas é refletido na maioria dos golpes financeiros que circulam nas redes sociais, com exceção da submissão pela crença religiosa. O conteúdo é de utilidade pública e vale a pena assistir e compartilhar com amigos ou familiares. Além de ajudar as vítimas envolvidas, essa ação ajuda as pessoas a se prevenir de golpes e fraudes. Se você quer colaborar com provas sobre as ações dos golpistas de forma anônima, tem o link do formulário na legenda do vídeo, basta preencher e enviar. Os crimes de injúria e difamação atentam contra a honra, ao ofenderem a dignidade ou o respeito de alguém, por meio de palavras, gestos ou atos. Eles estão definidos no Código Penal Brasileiro, nos artigos 140 e 139, respectivamente. Todo o material publicado aqui se baseia em denúncias que já saíram na imprensa, em processos judiciais, boletins de ocorrências comprovados ou denunciantes que nos forneceram diretamente evidências sobre as ações dos estelionatários. Aos ofendidos, pedimos que nos contatem ou busquem seus direitos, pois, conforme o caso, retiraremos o material e pediremos desculpas, ou, evidentemente, postaremos outros vídeos mostrando detalhes que justificam a necessidade de expor o assunto publicamente para alertar as vítimas. O que for de interesse público, divulgaremos. Convidamos você a assistir os vídeos que estão na nossa playlist, explicando as operações. Estaremos atualizando com outros vídeos importantes, como alquimistas das operações, como montar uma operação, ser um gestor e aplicar o golpe, figura de autoridade, as hienas das operações, as instituições e as operações e como funciona o mercado financeiro. Todo esse conteúdo será postado gratuitamente neste canal. Embora esse trabalho tenha custos, estamos fazendo isso de forma voluntária. A única contribuição que pedimos é que você compartilhe o conteúdo para alcançar o maior número de pessoas possível. Parabéns por ter chegado até aqui. Se você tiver que escolher entre fazer o boletim de ocorrência ou se inscrever neste canal, faça os dois. Obrigado e até a próxima.